A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, teólogo e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu ministro aulas na igreja local e também ministro aula no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. Hoje nós estaremos estudando mais uma aula muito importante, edificante e que vai nos trazer grandes lições. Iremos falar sobre a lição de número 5. A lição de número 5 vai trazer como tema desta semana o avivamento na vida da igreja, ok? Então, antes de nós começarmos a nossa aula, eu queria deixar já disponível no link da descrição do vídeo a nossa aula sobre como ler o sumário. É muito importante, nós ainda estamos na lição de número 5 e é importante que você compreenda todo esse processo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, depois você vai lá e assista também, ok? Então vamos lá. O texto áureo: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E todos é a primeira chave, ou seja, a primeira palavra-chave. E todos que estavam reunidos naquela casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo gerou um resultado. Qual foi o resultado gerado? E começaram a falar em outras línguas. Mas que línguas são essas? De que forma foram essas? Quais foram os métodos? A Bíblia vai dizer e vai confirmar, que é a outra palavra-chave, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então não vinha da mente, não vinha do coração, não vinha de nenhum lado externo, vinha do próprio Espírito Santo, porque ele concedia conforme aquilo que ele desejava. A verdade prática: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos. Então, ao longo dos anos, o autor afirma, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Então, esse avivamento, ele também chega em forma de batismo e também, consequentemente, dons espirituais. Então, se atentem às palavras-chave, às palavras centrais de cada versículo, no caso do textual, e da verdade prática, que você vai ter aí já um começo bem brilhante para a sua aula, tá bom? Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13, eu vou só citar alguns pontos interessantes aqui, para depois você estudar melhor dentro da sua casa, do seu quarto, do seu ambiente de estudo. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos. Então nós vamos falar o porquê que estavam todos reunidos e qual foi o acontecimento anterior que fez com que todos estivessem ali, tá bom? Aí veio do céu e de repente como um vento, como de um vento, ou seja, é parecido, tá? Como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos que estavam naquela casa, naquele ambiente, foram cheios do Espírito Santo, e nós acabamos de citar. E correndo aquela voz, todo aquele reboliço que estava acontecendo, a multidão que foi atraída pelo som que estava acontecendo naquela casa, pasmaram e se maravilharam. Aí, do versículo 7
até o versículo 13, eu tenho primeiramente uma pergunta no versículo 7, eu tenho uma indagação no versículo 12 e tenho também uma afirmação no versículo 13. A primeira pergunta é, no versículo 7, pois que não são todos esses homens que estão falando? Não são galileus? Ou seja, a primeira pergunta que surge após esse povo que está reunido em Jerusalém ver o acontecimento que estava acontecendo ali, né? Então você vai ver que surge uma pergunta. Não são todos galileus esses homens que estão falando, né? Porque havia ali uma mescla de judeus de várias partes do mundo. Então, cada um ouvia falar na sua própria língua, tá? E o versículo 12, há uma indagação. Após uma pergunta, eu tenho automaticamente uma indagação. O que quer dizer isto? Ou o que quer isto dizer? Então, peraí, aqui nós temos que analisar, porque como nós estamos falando do avivamento na vida da igreja, esse avivamento ele tem que ter fundamento. Esse avivamento, ele tem que ter importância, ele tem que ter relevância, ele tem que ter resultados. Então, peraí, a pergunta é, não são todos galileus? É a primeira pergunta. A indagação é, o que quer dizer isso? Qual é o proveito que vamos ter disso? Qual será o resultado disso? Haverá algum benefício esse avivamento? Aí você vai ter no versículo 13 afirmações de pessoas que estão de fora, que não compreenderam, não procuraram indagar, não procuraram perguntar, mas fizeram já afirmações. E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Enquanto muitos estavam perguntando a questão, a relação daquilo com os galileus, né? Não são todos galileus, criando um senso de curiosidade e despertando interesse, e da indagação também, para que serve isso, gerando também uma prévia vontade de entender o que está acontecendo, outros estão afirmando que aquilo não tem fundamento nenhum e eles estão apenas cheios de mosto, ok? Então depois seria bom você dar uma analisada melhor nesses pontos que eu acabei de dizer, tá bom? Vamos lá, para a introdução. Estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos também o seu aspecto dinâmico, tá? Esse dinamismo avivado, como o autor mesmo colocou, qual é o resultado? Como podemos entender esse processo hoje? É uma das perguntas que nós podemos levantar, porque esse dinamismo avivado da igreja primitiva, como ele reflete nos dias de hoje? Qual é o resultado para os dias de hoje? Qual é o fruto que estamos colhendo desse avivamento que aconteceu lá em Atos capítulo 2? Lembrando que quando eu falo de avivamento, eu não estou falando de um ambiente único, mas de um ambiente diversificado, multiplicador, ao qual Deus proveu em várias eras até o nosso tempo, tá bom? Então vamos lá. O batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O chamado abrangente de Jesus. Aqui ele vai colocar 3 condições dessa questão do chamado abrangente de Jesus, e nessa primeira condição para a ideia do batismo no Espírito Santo e esse público-alvo, essa referência que o próprio texto bíblico faz, primeira coisa, a primeira condição para receber o batismo com o Espírito Santo é passar pela experiência de salvação, tá? O crente salvo, tá? Porque quando nós falamos de salvação, é livrar-se, né? Eu estou falando também de arrependimento. Quando há o arrependimento, eu tenho aí sim as condições necessárias para o batismo com o Espírito Santo, que é revestimento do céu, revestimento de poder para impulsionar
as pessoas a fazerem a obra de Deus com ousadia. Então, o batismo com o Espírito Santo abre as portas para os demais dons e um grupo deles nós vamos falar aqui, tá bom? Então vamos lá. Pela experiência da salvação e arrepender e crer no Evangelho. Então eu tenho 2 pontos, né, da questão da salvação: arrepender e crer, tá bom? Então essa ideia do crer, tá, está aliada à ideia do compreender. Eu preciso compreender o que está sendo anunciado para que eu possa crer. Já dizia um pai da igreja: creio para compreender, compreendo para crer, ok? Então vamos lá. A segunda questão aqui é obedecer a Deus, né? Partindo desses 3 princípios ditados pelo autor. E o terceiro é santificar-se. Dentro do segundo ponto que ele falou sobre a obediência, o autor citou 1 João, né, capítulo 5, que fala sobre os frutos dignos. E dentro de João, capítulo 5, eu queria apenas citar o versículo 3. O versículo 3 vai dizer o seguinte: os mandamentos ou os seus mandamentos não são penosos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de obedecer a Deus, de obedecer a palavra do Senhor, algumas pessoas colocam muitos impedimentos. Ah, mas Jesus fez isso, eu não consigo. Jesus fez aquilo, eu não consigo. Jesus fez aquilo, mas ele era Jesus. Então se cria vários argumentos para que a pessoa se auto-justifique daquilo que ele está fazendo, para que ele continue fazendo e praticando determinada ação. Mas para isso, João já deixou bem claro que os seus mandamentos não são penosos, ou seja, os seus mandamentos são possíveis de ser seguidos. Já falei aqui em outras aulas que se Jesus tivesse vindo 100% Deus, em hipótese alguma nós teríamos a capacidade de fazer o que Jesus fez. Jesus fez obras e ele disse que nós faríamos obras maiores do que aquelas que ele fez em vida, na terra, né? Quando nós olhamos para tudo aquilo que Jesus sentiu, viu e falou, ele estava dizendo: você, como ser humano, também tem a possibilidade de fazer. Um exemplo muito claro é porque nós não vivemos a plenitude da proporcionalidade de dons, de bênçãos, de missão. Nós não vivemos essa plenitude. Jesus ensinou que é possível viver. Tanto é que nós temos um resquício daquilo que poderia ser a plenitude. Quando você vê Pedro andando sobre o mar, lá você vê que Jesus, como homem e como Deus, ele andou sobre o mar. E Pedro, num ato de fé e coragem, andou também sobre o mar. Então, se nós conseguimos compreender isso, de que nós não vivemos e não conseguimos essa plenitude, nós vamos entender que nós estamos deixando muito a desejar, porque não há coisas impossíveis para Deus, mas nós temos que buscar. Se Pedro andou sobre as águas, coisa que somente Jesus poderia fazer, né, ele nos deu o exemplo de que nós, como homens e mulheres, tá, podemos fazer aquilo que Jesus fez, mas há toda a questão de renúncia, né, de busca e tudo mais. Então, vale a pena aí analisar sobre essa questão, tá bom? Os seus mandamentos não são penosos. Aí aqui ele vai falar sobre a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí o versículo de Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14, vai dizer o seguinte: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas. Aí o texto vai completar que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Você vê que é um processo, né? Você tem aí a ideia de se esforçar para viver em paz
com todos os homens, e logo em seguida vem o processo da salvação, né, que está concomitante com a relação interpessoal de cada ser humano, tá bom? Então há uma inter-relação entre eu viver bem com meu irmão e essa relação de santificação, porque é uma relação também com o próprio Deus. O subtópico de número 2 vai falar sobre a promessa para todos os salvos. Aqui, os salvos se reuniram no cenáculo para perseverar em oração. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. Atos capítulo 2, versículo de número 1. Ao qual você vai ver que Jesus ele foi elevado aos céus, tá? E eles estavam todos ali reunidos. Você vai ver que tem o episódio ao qual eles escolhem Matias, tá? Entre dois discípulos é lançada a sorte e é escolhido Matias. Nesse episódio ao qual eles estão vendo ali Jesus subindo ao céu, e o episódio ao qual eles veem a necessidade de se escolher um discípulo no lugar de Judas, é daí desse ponto que nós temos a menção de que todos os que estavam ali foram para Jerusalém. Por quê? Eles estavam ali no Monte das Oliveiras. Eles veem Jesus sendo elevado aos céus, ele vê o anjo anunciando para que eles saiam dali, para que eles voltem à vossa vida, porque Jesus vai voltar, e eles descem do Monte das Oliveiras e eles vão sentido a Jerusalém, que está aproximadamente ali 1 quilômetro, tá? Então é nesse interim que eles vão escolher Matias, né, no lugar de Judas, e aí eles vão todos para o cenáculo. Então você vê que essa ideia de continuidade, ela existe. Então você vê que a falta de um membro, a falta de Judas, não foi o suficiente para impelir os planos de Deus para a igreja que estava sendo formada ali. Então você vê eles tomando novamente as rédeas da situação, escolhendo ali um novo apóstolo, tá? E esse novo apóstolo vai com eles até o cenáculo, junto com quase 120 pessoas. Então é esse episódio aí que dá sequência até eles chegarem em Jerusalém, tá bom? Então a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então você vai ver o apóstolo Pedro mostrando a eficiência dessa promessa e o resultado dessa promessa, para que todos aqueles alcancem essa promessa e sejam alcançados pela promessa desse avivamento, que culminou na descida do Espírito Santo, ok? Então vamos lá. O subtópico de número 3, o engano dos cessacionistas. O cessacionismo, como os irmãos já conhecem, é uma corrente da teologia reformada, ou seja, aquelas bases do luteranismo, calvinismo, anglicanismo e de algumas igrejas históricas, formadas por batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais e etc. Tá bom? Então nós temos aí vários grupos dentre reformados e históricos que alguns grupos aderem ao cessacionismo, falando que os dons eles cessaram, né? Eles tiveram seu efeito na igreja primitiva, porque na igreja primitiva eles tinham um propósito, eles tinham um objetivo e eles tinham uma importância para aquele tempo, tá bom? Então algumas linhas dessas igrejas, que saem dessas igrejas entendem assim, tá bom? Então, segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias dos apóstolos. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo
com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Então, quando nós falamos no meio pentecostal a questão do batismo no Espírito Santo ou do Espírito Santo, nós vamos ver o seguinte, que dentro do movimento pentecostal, que esse movimento é um movimento de avivamento, esse movimento ele também tem as suas particularidades. Ele se inicia ali, ele tem uma potencialização na Rua Azusa, mas já havia anos atrás, e eu lembro de um texto na faculdade que eu li falando sobre o movimento wesleyano, e dentro do movimento wesleyano a pergunta era, o movimento, o pentecostalismo originário do movimento wesleyano? Ou seja, essa busca pelo avivamento, essa busca do sentir, sair dos padrões do dogma, da dogmática, daquela coisa rígida e partir para algo mais vívido, algo mais fluido, algo mais sensível, assim como havia a guerra, né, vamos dizer guerra entre aspas, né, entre o liberalismo teológico e o fundamentalismo, né, nos Estados Unidos, vai surgir o movimento de Billy Graham, que ele diz, espera aí, enquanto vocês estão brigando aí se a Bíblia é verdadeira ou não, eu estou pregando a palavra. E Billy Graham vem com esse movimento de avivamento, né? Pregando aquela palavra simples, o vinde a mim como estais, ou seja, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então Billy Graham ele vem com um movimento totalmente diferente daquela dogmática dos fundamentalistas e do negacionismo dos liberais, que diziam que a Bíblia continha a palavra de Deus e que continha erros e tudo mais. Então você vê aí durante a história da igreja, a história do movimento cristão, várias correntes que traziam a ideia de avivamento. Então o movimento pentecostal, na verdade o próprio nome já fala, movimento. Ele tinha como intuito trazer novamente como é que eu vou resolver o problema do esfriamento espiritual, pela busca do batismo com o Espírito Santo, tendo como base Atos capítulo 2. Então eu tenho a busca pelo Espírito Santo como forma de enfraquecer essa rigidez espiritual que existia, amolecer essa rigidez. Então começa a se buscar o batismo com o Espírito Santo e automaticamente os dons espirituais como forma para deter o esfriamento espiritual que acontecia nos Estados Unidos por causa das igrejas tradicionais que existiam na época. Lembrando que essas igrejas tradicionais foram igrejas formadas por puritanos, né? Puritanos que lá na Inglaterra também lutavam por um avivamento por causa da igreja anglicana que havia se enrijecido e daí havia uma necessidade. Então foram perseguidos, foram para os Estados Unidos buscando aí um conceito de uma nova Inglaterra, uma nova Inglaterra avivada, e foram aos poucos se enrijecendo. O movimento pentecostal, por sua vez, ele sai de um movimento e ele se institucionaliza, tornando-se uma denominação. Mas na verdade o movimento pentecostal ele tem como intuito e tinha como intuito avivar as igrejas tradicionais da época, ok? Então essa é a grande importância. Então o batismo com o Espírito Santo ele tem como característica e evidência no nosso círculo pentecostal o falar em línguas estranhas. É a evidência física de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, tá bom? Então vamos lá. Tópico 2, o dinamismo da igreja apostólica. A igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecoste, a partir do ponto de vista histórico. A igreja nasceu avivada,
O tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Então nós temos aí dois elementos importantes, a descida do Espírito Santo, né? E lá no tabernáculo a descida da glória. A Shekinah é um termo da Talmud, né? A Shekinah, a nuvem, entrou em todos os ambientes, em todos os pontos do tabernáculo. E assim ninguém conseguia entrar dentro daquele ambiente, ok? Então, nós podemos ver que o Espírito Santo, ele se revela profeticamente para edificar a igreja, para instruir e para consolar a igreja. Então, ele se manifesta de forma profética, consolando, edificando e também instruindo a igreja. Então, o papel do Espírito Santo, é por isso que nós, quando estudamos a pneumatologia, né, quem já estudou pneumatologia tanto na faculdade ou nos cursos de teologia, você vai ver que quando se estuda a pessoa e obra do Espírito Santo, se compreende a importância do Espírito Santo no Novo e no Velho Testamento, a sua divindade, a sua pessoalidade, ou seja, o Espírito Santo ele possui vontades, ele possui querer, tá? Então a sua pessoalidade, a sua revelação, tá? Então nós vamos ver essa revelação acontecendo ao longo da história, tá? Sua revelação geral, ok? E nós vamos ver as suas vontades, mensagens e obras. Então são algumas características que são estudadas na pneumatologia para entender a pessoa e a obra do Espírito Santo, né? Às vezes algumas pessoas elas não dão o devido valor à pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo para o cristianismo é Deus. Ele não está numa escala menor, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ele não existe essa escala de diminuição na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá bom? Então vamos lá. Entendendo tudo isso, a igreja depois do Pentecoste. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim. Primeiro, conversão e batismo, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém, conversão e batismo, tá? São frutos desse avivamento. A Igreja Apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, não somente no nome de Jesus, mas na unção e no poder do Espírito Santo, tá? Unção nós já aprendemos que é o impulsionamento divino para a obra. Ele foi ungido, ele foi capacitado, ele foi ordenado por Deus para determinada obra. Não é um dom acima dos outros, ou quando fala assim, ele foi ungido profeta, ele foi ungido apóstolo, ele foi ungido bispo, e a pessoa se coloca, ele foi ungido pastor, e ele se coloca acima de todos os outros. Não é isso. A unção é o impulsionamento divino para a obra do ministério, e não um dom a mais, uma revelação a mais, um poder a mais, porque senão cairíamos facilmente num gnosticismo, que dizia que o gnóstico tinha uma revelação especial. Então, se você era cristão, você deveria ser gnóstico também, você deveria participar dessa seita que estava dentro do cristianismo, que dizia ter ter adquirido uma revelação especial, mas somente era revelado àqueles que adentravam nessa seita, que fazia parte do cristianismo, estava dentro da igreja. Então olha para você ver o perigo. Então vamos lá. A perseverança na doutrina, na comunhão, na oração, o temor, os sinais, maravilhas, o cuidado especial para com os irmãos carentes, né? Então nós vamos ver aqui esses pontos elementares
para o crescimento da igreja. Conversão, batismo, que gerava frutos de avivamento, frutos de arrependimento, frutos dignos, né, que é citado lá em João capítulo 5. Você vai ver que havia temor, havia sinais, maravilhas, o cuidado especial para com os irmãos. Você vai ver também duas características que o autor coloca aqui, ó, a espiritual e também a social. A social e a espiritual andam juntos dentro da igreja. Eu ouvi um professor nosso de teologia, quando eu fazia faculdade, na UMESP, e ele dizia, ele olhou a visão teológica do caso de Ananias e Safira num olhar mais social. E eu achei muito interessante, porque nós falamos tanto de espiritual e social, o quanto eles andam junto, que assim, não é uma verdade absoluta do texto, mas é uma condição muito pertinente. Ele diz que o fato de Ananias, depois se você quiser deixar seu comentário, acrescentando, falando outros pontos, seria interessante. Mas falando dentro de uma visão social aqui, Ananias, ele foi punido também, não somente por causa da mentira, mas também pelo fato de que, a partir do momento em que ele mente sobre um valor que deveria ter sido passado para a igreja, automaticamente irmãos, irmãs, crianças que dependiam da igreja deixariam de ser assistidos pelo dinheiro, pela oferta que ele estaria levando dessa venda. Ele não era obrigado a dar dinheiro para a igreja primitiva, mas como ele mentiu, ele deixou de ajudar, ele deixou de alimentar, ele deixou de fazer alguma coisa para o próximo. E se nós entendermos que o próximo é a imagem e semelhança de Deus, eu estou dizendo que a partir do momento em que ele deixou de ajudar o próximo, ele feriu a honra de Deus, ele feriu os princípios de Deus, ele feriu o próprio Deus. Então a mentira, ela ocasionou a omissão de ajudar o próximo. Então essa visão de Ananias e Safira, ela foi muito interessante, porque o autor mesmo deixou bem claro que nós temos dois pontos em comum, a espiritualidade e o social. A espiritual estava ligada à palavra e à oração, e isso os apóstolos faziam muito bem feito. E a social, que estava ligada à comunhão e ligada também aos diáconos, né? Suprir a carência do povo, tá bom? Então, o Espírito Santo, ele tem esse papel revelador dentro da igreja. Ele fala através dos dons revelacionais, né? Então esses dons revelacionais, que está incluído nas três categorias de dons, eles dom da palavra, dom da sabedoria, dom do conhecimento, dom da profecia, da diversidade e interpretação de línguas, 1 Coríntios capítulo 12, que fazem com que a pessoa e obra do Espírito Santo se revele à igreja. Ele usa esses dons aqui para se revelar para a igreja. Se você olhar bem, esses dons revelacionais são os que mais falam sobre a obra e a pessoa do Espírito Santo, tá? Os dons revelacionais. Então você vai ver que é importantíssimo a presença do Espírito Santo na vida do crente. Vamos lá. Então, o tópico 3, o ministério ungido para os dias atuais, falando aqui novamente sobre a unção, né? Na unção do Espírito, nós vamos ver a pregação é acompanhada de poder, sinais e milagres, salvação de vidas, expulsão de demônios e imposição de mãos sobre os enfermos. Virando a página, nós vamos ver a referência de Marcos capítulo 16, versículo 18. A minha tradução diz assim: se pegarem em cobras ou beberem alguma coisa ou algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os enfermos, os
curarão. Então não quer dizer que você vai lá e vai pegar na serpente e vai querer provar o poder de Deus, não. Se pegarem em cobras, algo muito comum no Oriente Médio e ambientes desertos, ambientes solitários, em ambientes ao qual se fazia trajetos, caminhadas, missões, enfim. As serpentes eram grandes inimigas do ser humano. Autenticado por Deus, é o subtópico de número 2, ou seja, um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos, isso é fato. Eu sou formado em teologia pela UMESP e sei muito bem disso, que isso não é o suficiente para que eu tenha 100% de aproveitamento na obra de Deus. É necessário o aprimoramento do obreiro, ou seja, Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. O modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Isso é muito interessante, porque quando nós falamos de mensagem, Jesus está falando que ele autenticou a sua mensagem, o que passa disso é balela e conversa fiada, história de carochinha, porque a palavra de Deus ela é carregada, ela é confirmada por sinais, prodígios, maravilhas, conversões, testemunho, ou seja, ela edifica e constrói. Então Jesus autenticou a sua pregação aos discípulos, ou seja, para se ter o melhor aproveitamento. Então ela era confirmada. O caso de Pedro e João na Porta Formosa foi muito bem isso. O homem pediu uma moeda e falou, não tenho. Mas o que eu tenho, eu te dou. A ti te digo, levanta e anda em nome de Jesus. Então você vai ver que a palavra é carregada de sinais. A palavra é carregada de conversão. A glorificação a Deus, aqui nós vamos ver que Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. A questão de glorificar está ligada a exaltar, fazer glorioso, glorificar a Deus em seu corpo. 1 Coríntios 6:20. A glorificação de Jesus veio através da sua ressurreição. E aí nós glorificamos a Deus em nosso corpo, porque o nosso corpo ressuscitou com Cristo, porque estávamos mortos e agora estamos vivos para Cristo. Então você vai ver aqui, por exemplo, a questão dessa autenticação e glorificação, né? Marcos, né, capítulo 16, versículo 20, vai dizer o seguinte: e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais que os acompanhavam. Então, olha para você ver, o Senhor cooperava com eles, confirmando o quê? Confirmando a palavra que eles pregavam com sinais que os acompanhavam. Você entendeu a mensagem? Você alegrou o seu coração? Entendeu que a igreja tem um papel fundamental na sociedade? Que ela vai um dia subir, mas enquanto isso ela tem um papel modificador, transformador, renovador e multiplicador. Então a igreja ainda tem essas responsabilidades, o avivamento na vida da igreja, e ele não fica restrito, ele tem que sair da porta para fora. Então Jesus coopera conosco, confirmando a sua palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Transformação de vida. Amém? Eu quero aqui já encerrar a minha aula, agradecendo a Deus pela sua presença. Não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, não deixe de dar o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal, para que ele possa crescer a cada dia mais. Estamos aí na expectativa dos 1000 inscritos até abril. Acreditamos e confiamos que nós vamos chegar até lá, tá? Graças a você, nós já somos
802 inscritos. Parece pouco, mas não é. Tem 802 pessoas recebendo essa mesma mensagem que você recebeu, amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.